você puder me responder. A primeira pergunta fala assim, ou, né, são perguntas. Como deve ser o acompanhamento nutricional do paciente com a doença de Parkinson? O estado nutricional influencia no prognóstico e evolução da doença. Só fazendo um adendo, a gente sabe que muitas tipos de dietas podem gerar uma cascata pró-inflamatória, né? E esses alimentos pró-inflamatórios podem sim piorar os sintomas dos pacientes e podem piorar em grande parte a absorção daquele medicamento, né, causando uma desbiose, enfim, algo que realmente não vai ser muito interessante para aquele paciente de Parkinson, e muitas vezes desde o começo, né, desde o começo da doença. Então não precisa, como a gente estava até comentando antes, não precisa chegar lá no final, né, do Parkinson avançado, quando já não tem mais o que fazer, para a gente chamar um nutricionista. A gente pode realmente tratar o paciente, devemos tratar o paciente em momentos iniciais, quando ainda toda essa cascata pró-inflamatória e todas essas citocinas e tudo mais ainda estão ali, para a gente não piorar esse processo de degeneração. Então, Maura, responde para mim essas duas perguntas. Como deve ser o acompanhamento nutricional e se o estado nutricional influencia no prognóstico e evolução da doença? Isso é como nós havíamos falado antes de começar, né? Vocês estão me ouvindo bem nos dois canais? Perfeito. Tá. A alimentação, e aí eu gosto de novo de parafrasear o Hipócrates, o pai da medicina, né? Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, qualquer condição de saúde ou de doença é influenciada pela alimentação, para o bem ou para o mal. Assim, quando o paciente tem o diagnóstico, ele, independente dele já ter alguma questão de perda de peso ou obesidade, independente de qualquer situação em que ele se encontre, a avaliação nutricional ela é de extrema importância, porque ela vai melhorar o tratamento e o prognóstico de qualquer tipo de doença, inclusive a doença de Parkinson. Então, com a modernidade, o envelhecimento também, então, assim, nas pessoas jovens ou nas pessoas mais idosas, e a gente tem visto muito que o Parkinson, ele está atingindo muitas camadas populacionais, não só no envelhecimento, né? Muitos jovens desenvolvendo doença de Parkinson, e aí a gente precisa ter uma orientação do que é uma alimentação saudável, que beneficie o funcionamento intestinal, que melhore a velocidade de digestão, se o paciente tem início com a medicação, a interferência da medicação na absorção desse princípio ativo no medicamento. Nós sabemos que uma alimentação baseada em fast food, ela vai aumentar muito os processos inflamatórios que a gente fala subclínicos, né? Ou seja, não existe um sintoma, não é que eu vou ter uma dor, um sintoma. Mas sim, nós sabemos pelos estudos que a alimentação baseada em alimentos industrializados e pobre em alimentos naturais, ela vai favorecer o aumento dessas citocinas, podendo aí piorar essa condição neurodegenerativa e não fazendo a neuroproteção, como a doutora Mariana colocou aí já no contexto da pergunta. E o que nós observamos é uma baixa indicação, que não é o caso da doutora Mariana, para o profissional nutricionista. Então, a baixa valorização desse acompanhamento, que seja anual. Ele pode ser um acompanhamento anual para não esperar chegar numa fase muito evoluída, porque se eu tiver perda de massa muscular, eu vou piorar o prognóstico. Se eu tiver uma baixa ingestão de alimentos ricos em fibras, eu vou piorar o prognóstico. Se eu tiver uma baixa ingestão de alimentos fonte de vitamina D, os próprios alimentos proteicos, eles são importantes para manter a produção de enzimas digestivas, neurotransmissores, né? E, às vezes, a gente já observa uma baixa ingestão proteica, principalmente nas mulheres, né? É muito comum as mulheres ingerirem pouca proteína. Isso vai interferir num pior prognóstico aí de várias questões, que vão ter algumas perguntas que vão até falar de sarcopenia, que é uma perda de massa muscular e força, né? Então, não é só a perda da massa muscular, mas com o tempo, se eu vou perdendo massa muscular, eu vou acabar perdendo com o tempo, provavelmente, a força também
piorando toda a questão aí do tratamento a longo prazo. Então, não esperar, né? Eu acho que assim, fica um chamado aqui, olha, não espere emagrecer demais ou engordar demais para Sim. procurar o profissional nutricionista. Fez o diagnóstico, avalie se sua alimentação está boa e faça um acompanhamento anual, se for o caso. Sim, como tudo na vida, né, a gente não pode deixar o negócio desgringolar, digamos assim, para depois ir procurar ajuda. A gente tem que, o quanto antes, iniciar um tratamento, seja ele nutricional, fisioterapêutico ou com medicamento, para que a gente não tenha maiores estragos, maiores danos depois. Então, é excelente tudo que você falou. Muito bom. Mari, você quer agregar alguma coisa? Ou vamos para a próxima? Sim. O que eu acho que é importante reforçar, né, é que tanto assim, existe uma prevalência, até que a diretriz colocou, de 35% de desnutrição na doença de Parkinson, né? E até de sarcopenia, a prevalência até é maior, é de 29%, certo? Então, assim, o paciente, né, com o avanço da doença, a tendência é ele ter uma perda de peso mais significativa. Mas é importante que tanto os familiares, cuidadores e amigos que estejam realmente com o paciente, né, no dia a dia, né, e ao perceberem uma redução da ingestão dos alimentos, né, uma recusa alimentar, uma roupa mais larga, né, não esperem, né, que o seu médico assistente tenha que indicar para ir para uma nutricionista, né? Então, ir, né, já adiantar, né, prevenir esse emagrecimento. E salientando também que a sarcopenia, que é a perda da massa magra, né, e a diminuição da força, e muitas vezes que pode até levar a uma incapacidade física, ela não acontece no paciente que está tendo só o emagrecimento, a perda de peso, mas ela pode acontecer no paciente obeso com doença de Parkinson. Né? Sim, então, sim, isso é muito com significativo, certeza. porque a pessoa pode ser obesa, mas ela tem um nível, né, um percentual de massa magra muito baixo, né, e que realmente tem essa perda de força, né, que pode levar a consequências, né, ao agravamento. Exatamente.